Boa noite a todos. Pauta da segunda sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara do Município de Calfrânio, realizada no dia 21 de fevereiro de 2025. Do pequeno expediente, chamada dos edis, passa a palavra ao secretário. Chamada dos edis para verificação de quórum. Vereador Wesley Alex da Silva. Presente. Vereadora Gleuciane Sarmento da Silva. Presente. Vereador Carlos Sarmento Marcial. Presente. Vereador Carlos Batista. Sim, presente. Vereador Emildo Soares. Presente. Vereador Hugo Renan Santos. Presente. Vereador Márcio da Loja. Presente. Vereador Sebastião Chagas Carneiro. Presente. Convido a vereadora Gleuda Pesca para a leitura do trecho bíblico. Só uma justificativa aqui sobre o vereador Joab. Joab, vereador PL, vem à presença de Vossa Excelência, vem através de justificar minha ausência na sessão de hoje, 21 de 2 de 2025, em virtude do falecimento de um ente querido, morador do distrito de Canoa. Justificado. Provérbios 26. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Louva-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não teus lábios. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que ela ambas. Os vereadores que concordam com a ata, não puder. Aqui, em nome do povo calçonense, iniciamos nossos trabalhos. Os vereadores que concordam com a ata anterior permaneçam sentados e os que não concordam levantem-se. Questão de ordem, presidente. Bom, senhor presidente, seguindo o regimento interno do artigo 96, inciso 1, parágrafo 8º, solicito que inclua na ata se o Executivo encaminhou algum documento vetando alguns pontos da Lei 413/2025, aprovada na sessão passada, que fala da Lei dos Contratos Temporários. Não sei se os nobres vereadores têm o costume de olhar a publicação do Diário Oficial, da página da Prefeitura. E olhando a lei publicada, que foi aprovada na sessão anterior, diverge uma da outra. O que foi aprovado foi uma, e o que foi publicado foi totalmente diferente. A lei aprovada na Câmara contém 12 assessores executivos,
Porém, a lei publicada no dia 14 de fevereiro não contém esses assessores. Além disso, ainda incluíram mais 3 biomédicos que não existiam na lei aprovada. Caso não haja nenhum documento apresentado a esta Casa de Lei, solicito que o Executivo justifique a alteração e explique com que base e em qual fundamento legal isso foi feito. Caso não haja justificativa legal, o Executivo está configurando um crime do artigo 297 do inciso 1º do Código Penal, que trata do crime de falsificação de documento público, o que não está havendo respeito a esta Casa de Lei, já que o Executivo está tomando decisões de publicar leis que não condiz com o que foi aprovado nessa Casa de Lei. Bom, eu passo a palavra aqui para o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, porque foi esses projetos que deram parecer dele, e do presidente da Comissão de Finanças. Boa noite. Primeiramente, eu quero dizer que todos os pareceres nossos se encontram no projeto. É o direito da vereadora ela cobrar, e o Executivo vai mudar para ela, para tirar as dúvidas dela. Obrigado. Presidente, questão de ordem, o senhor, por favor, chamar novamente a questão se aprova ou não a ata anterior, porque eu mesmo vou posicionar contra a ata anterior até que fez, respeitando o pedido da vereadora dele. Os vereadores que concordam com a ata anterior permaneçam sentados. E os que não concordam, levante-se. No caso aí, O desempate aí. o desempate. Questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Empatou a votação e você tem que decidir para que lado ou derruba a ata ou permaneça a ata. Questão de ordem, presidente. Aprovação. São 4 vereadores que votaram não e só tem mais 3 vereadores que votam. O senhor só vota em caso de empate. Eu não estou somando aqui no empate. Eu estou somando 4-3 na votação. Certo, vereador. Desculpa. Está certo, vereador. Documentos para leitura. Processo DCE 006-260/2022. Prestação de contas do governo no exercício de 2021 da Prefeitura Municipal de Calçuína. Tribunal de Contas do Estado do Amapá. Processo TC 006-260/2022. Data da autuação: 24/6/2022. Unidade jurisdicionada, Prefeitura Municipal de Calçuína. Assunto: prestação de contas do exercício de 2021. Classe: prestação de contas. Relatora: Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço. Responsável interessado: Wesley Alex Schumber da Silva. Ilustríssimo senhor Wesley Alex Schumber da Silva, presidente da Câmara Municipal de Calçuína. Prezado presidente, cumprimento cordialmente, encaminho, respeito o balanço de governo concernente ao exercício 2021, de acordo com o artigo 4 da Resolução Normativa 124/2005, TCE Amapá, assim como os anexos da Resolução TSE Amapá 133/2005. Este gabinete está ciente do atraso na apresentação do balanço de governo, ao tempo que notificou o setor responsável e o mesmo informou que, em que pese o prazo para a apresentação de balanço de governo esteja em atraso, o referido setor contábil informa que esse problema se deu por conta da troca de sistema, bem como da respectiva consultoria contábil, que somente teve seu novo sistema implantado em agosto de 2021. A Prefeitura Municipal de Calçuína apresenta, através desse instrumento de balanço, o
o balanço anual do governo exercício 2021, que tem como objetivo principal oferecer à sociedade de maneira transparente e acessível o conhecimento amplo sobre a gestão pública municipal, respeitando os princípios fundamentais que norteiam a administração pública, possibilitando a preservação do patrimônio público, assim como a análise dos resultados gerais do exercício através dos balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, e ainda das demonstrações de variações patrimoniais, segundo os anexos 12, 13, 14 e 15 da Lei 4.320/64, como também tem os quadros demonstrativos constantes no anexo 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17 da referida lei, assim como os anexos da resolução TCE Amapá 133/2005. Emitir, acolhido integralmente o projeto para parecer prévio apresentado pela relatora, a unanimidade resolve emitir o parecer prévio de aprovação das contas do governo municipal de Calçoene, referente ao exercício de 2021, de responsabilidade do senhor Reinaldo Santos Barros, com base nos termos do artigo 112, inciso 2 da CE e artigo 26, inciso 2 do lote DCE. Artigos 90 do DCE. Encaminhe-se os presentes autos à Câmara Municipal de Calçoene para apreciação e julgamento, expedindo-se para tanto necessário. Projeto de Lei número 001/2025, que dispõe sobre a criação de regras para o tratamento da saúde fora do domicílio de Calçoene. Faça saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Calçoene sanciona a seguinte lei. Fica criado um programa de tratamento fora do domicílio com o objetivo de fornecer assistência médica e hospitalar a pacientes que necessitam de tratamento em outra localidade. Artigo 2. O município arcará com todos os custos de tratamento nos seguintes valores: R$ 300 por paciente em tratamento, R$ 600 para pacientes que precisam de acompanhante. Artigo 3. Para fazer jus ao benefício, o paciente deverá ser residente no município, ter sido encaminhado por um médico da rede pública de saúde, ter esgotado todas as opções de tratamento na localidade e passar pela avaliação da assistência social. Artigo 4. O paciente deverá prestar contas apresentando comprovantes de passagens e alimentação. Artigo 5. O programa será gerido pela Secretaria Municipal de Saúde, que será responsável por avaliar as solicitações de tratamentos, autorizar o pagamento de custos de tratamento, acompanhar e avaliar a eficácia do programa. Artigo 6. Esta lei entrará em vigor à data da sua publicação. Justificativo. Senhores vereadores, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei pelo qual propomos dispõe sobre regras a serem adotadas para a implantação do tratamento assistencial de saúde fora do domicílio. O tratamento fora do domicílio é um direito oferecido a pessoas que precisam se deslocar para outros locais fora do município de residência para realizar intervenção terapêutica e visa garantir pelo Sistema Único de Saúde SUS o tratamento de média e alta complexidade a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem. Nessas situações, a lei determina que o município ofereça uma ajuda de custo ou transporte para o deslocamento e sobrevivência, se for necessária, a presença de acompanhante. Projeto de Lei 002/2025 dispõe sobre a criação da Casa de Apoio de Calçoene na capital de Macapá, destinada a pacientes que buscam tratamento e não possuem condições de custear o tratamento. O Prefeito Municipal de Calçoene, nas suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica criada a Casa de Apoio de Calçoene na capital Macapá, com o objetivo de fornecer apoio e assistência a pacientes que buscam tratamento médico e não possuem condições de custear o tratamento. Artigo 2. A Casa de Apoio de Calçoene na capital será destinada a pacientes que sejam residentes no município de Calçoene e que necessitem de tratamento médico em Macapá. Artigo 3.
A Casa de Apoio de Calçoene, na capital, Macapá, será equipada com infraestrutura necessária para fornecer apoio e assistência aos pacientes, incluindo alojamento, alimentação e transporte. Artigo 4. A gestão da Casa de Apoio de Calçoene, na capital, Macapá, será realizada por uma equipe técnica, que será responsável por coordenar as atividades da casa e fornecer apoio e assistência aos pacientes. Artigo 5. A Casa de Apoio de Calçoene, na capital, será financiada pelo recurso próprio, mediante dotação orçamentária específica. Artigo 6. A lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. Senhores vereadores, a criação da Casa de Apoio de Calçoene na capital Macapá é uma medida necessária para fornecer apoio e assistência a pacientes que buscam tratamento médico e não possuem condições de custear o tratamento. A casa será equipada com infraestrutura necessária para fornecer apoio e assistência aos pacientes, incluindo alojamento, alimentação, transporte. Além disso, a gestão da casa será realizada por uma equipe técnica, que será responsável por coordenar as atividades da casa e fornecer apoio e assistência aos pacientes. Espero que esta lei contribua para melhorar a qualidade de vida dos pacientes que buscam tratamento médico em Macapá e que não possuem condições de custear o tratamento. Requerimentos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Calçoene, requerimento 001/2025, CMC. Neuda Pética, vereadora do PV, com base em dispositivos regimentais e assento nessas casas de lei, requer, após ouvido soberano plenário, seja oficializado a ilustríssima secretária municipal de Administração e Planejamento, senhora Lourdes dos Santos Gurjão, as seguintes informações relacionadas abaixo. Relação de todos os prédios alugados pela Prefeitura Municipal de Calçoene, incluindo endereços e finalidades de uso, cópia de contratos de locação vigentes, valores mensais pagos a título de aluguel de cada imóvel, período de vigência de cada contrato de locação, nome dos proprietários ou empresas locadoras dos imóveis, justificativa para a locação de cada imóvel. Justificativa. Senhora secretária, tal solicitação se faz necessária visando a transparência, a administração pública e o devido acompanhamento dos gastos com locações no município, garantindo o zelo pelo erário e a correta aplicação dos recursos públicos. Por ser justa a reivindicação, é o que peço o apoio do Novos Pares, Calçoene, 20 de fevereiro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Calçoene, requerimento 002/2025, Hugo Barata, vereador do PRD. Com base em dispositivos regimentais e assento na Casa de Leis, requer, após ouvido o soberano plenário, seja oficializada a ilustríssima secretária municipal de assistência social, senhora Francis Dalva Bastos de Lima, para que providencie um veículo de pequeno porte ao Conselho Tutelar de Calçoene, a fim de atender às necessidades, especialmente no período noturno da madrugada. Justificativa. Senhora secretária, tal solicitação se faz necessária que, através de visitas em loco ao Conselho Tutelar no município, foi relatada as grandes dificuldades enfrentadas pelos conselheiros para desempenhar suas funções dentro do órgão. A falta de transporte foi o fator primordial relatado, onde falta um veículo e dificulta o atendimento de urgência na sede e distritos do município de Calçoene. Por ser justa a edificação e que peço o apoio dos novos pares. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Calçoene, requerimento 003/2025, Hugo Barata, vereador do PRD, com base em dispositivos regimentais e assento nesta Casa de Leis, requer, após ouvido soberano plenário, seja oficiado ao ilustríssimo secretário municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Calçoene, senhor Darlan Fernandes, para encaminhe esta Casa de Lei cópias do contrato ou processo licitatório referente à obra e ampliação de reforma do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Calçoene. Justificativa. Senhor secretário, tal solicitação se faz necessária para que possamos ter conhecimento quanto ao assunto acima mencionado, uma vez que essas informações são de suma importância para a transparência das informações aos munícipes do município de Calçoene. Por ser justa a retificação, é que peço o apoio aos novos pares.
Excelentíssimo senhor Sebastião Chagas Carneiro, presidente da Câmara Municipal, vereador Carlino Sarmento Maciel, vereador que este subscreve bem respeitosamente a presença da Vossa Excelência e do Colégio Plenário para requerer, ficou aqui um negócio aqui nos termos regimentais que sejam oficializado à prefeito de Calçoene, que seja enviado cópias de todos os contratos de aluguel de imóveis firmados pelo município com particulares, bem como a cópia das respectivas escrituras dos imóveis que permitam a identificação dos seus titulares e sua localização exata, além de informar a destinação do bem alugado e o valor do contrato. Justificativa. A presente proposição atende aos requisitos regimentais da Câmara de Vereadores do município de Calçoene, bem como o proponente é parte competente para apresentá-la, tendo em vista encontrar-se investido do poder legiferante. O motivo seja ensejador da presença desta proposição é proveniente da necessidade de haver transparência nos gastos públicos, bem como do levantamento de informações para proposições futuras acerca das estruturas físicas pertencentes ao município. Estando preenchidos os sobreditos requisitos, apresenta-se a presente proposição legislativa para ser submetida ao soberano plenário da Câmara de Vereadores de Calçoene, para que, uma vez aprovada, possa ter seus efeitos legais e jurídicos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Calçoene, requerimento número 005/2025, Wesley Alex Schumberg, vereador do PR, com base em dispositivos regimentais e assento nessa Casa de Leis, requer, após ouvido ao soberano plenário, seja oficiado ao ilustríssimo secretário municipal de Fazenda, senhor Austalaí Martins, para que encaminhe essa Casa de Lei a folha analítica de pagamentos referente ao mês de janeiro do ano corrente desta Prefeitura Municipal. Justificativa. Senhor secretário, tal solicitação se faz para que possamos ter conhecimento sobre a folha analítica de todos os pagamentos efetuados pela Prefeitura Municipal de Calçoene. Ressalto que tais relatórios são de suma importância para os esclarecimentos e informações desta Casa de Leis e aos municípios de Calçoene. Por ser justa a reivindicação, é que peço apoio aos novos pares. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Calçoene, requerimento 006/2025, Wesley Alex Schumberg, vereador do PR, com base em dispositivos regimentais e assento nessa Casa de Leis, requer, após o ouvido do soberano plenário, seja oficiado a ilustríssima secretária municipal de administração, senhora Lúcia Neide dos Santos Gurjão, para que encaminhe a esta Casa de Leis cópias dos contratos de aluguéis de veículos firmados pelo município, contrato de combustível e contrato e ata do processo que rege os eventos municipais. Justificativa. Senhora secretária, tal solicitação se dá para que haja transparência necessária a tais informações para esclarecimento dos gastos públicos do município e assim sejam averiguados com clareza por esta Câmara. Por ser justa a reivindicação, é que peço apoio aos novos pares. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Calçoene, requerimento 007/2025, Wesley Alex Schumberg, vereador do PR, com base em dispositivos regimentais e assento nesta Casa de Leis, requer, após ouvido o soberano plenário, seja oficiado ao ilustríssimo senhor secretário municipal de infraestrutura, senhor Darlan Fernandes da Silva, para que providencie em caráter de urgência a reforma do muro do estádio de futebol do distrito de Carnot. Justificativa. Senhor secretário, tal solicitação se faz necessária devido às fortes chuvas ocorridas no mês de setembro de 2024, onde ocasionou o desmoronamento do muro do estádio de futebol do distrito de Carnot. Desde então, o Poder Público Municipal não providenciou a manutenção do mesmo. Ressalto que o não serviço vem causando transtorno para a população do referido distrito que utiliza o estádio para entretenimento. Por ser justa a reivindicação, é que peço apoio dos novos pares. Leitura da matéria do expediente. Julgando expediente, duração máxima de 90 minutos. Passo a palavra
Tribuna livre, né? Duração máxima de 40 minutos. Passo a palavra aos vereadores inscritos. Passo a palavra aos vereadores, passo a palavra ao secretário, para chamar dos vereadores inscritos. Fazer uso da palavra nos 15 minutos do vereador Wesley Alex da Silva. Boa noite a todos. Cumprimentar em nome do vereador Márcio, todos os vereadores aqui presentes, em nome do meu amigo Josimar, cumprimentar o público aqui presente. Começar minha fala prestando minhas condolências ao seu Riva e à família dele lá no distrito do Carnot, onde perderam a matriarca da família, Dona Antônia Maria da Conceição. Que Deus a tenha no bom lugar. Minhas condolências a toda a família. E falando aqui um pouco, só registrar novamente, que fique registrado nessa ata de hoje, a não aprovação da ata da sessão anterior, por 4 votos a 3, não foi aprovada a ata da sessão anterior, justamente por tudo que houve naquela sessão, como também a publicação de lei, aí, como frisou a vereadora Gleu, que não foi publicada uma lei que foi votada aqui nessa casa. O parecer daquele dia do município não constava anexado na lei. Até hoje, eu mesmo não vi esse parecer que veio do município. O parecer da Casa de Leis estava anexado. Tinha parecer até que não estava assinado por ninguém da comissão. Eu tenho foto no meu celular. E foi negada a ata da sessão anterior. Já aproveitar aqui e pedir aos funcionários e secretários aqui da Casa de Leis que possa incluir um requerimento verbal meu hoje pedindo que a Prefeitura providencie a questão que faça o edital de convocação sobre a iluminação pública do município de Calçoene. Eu saí agora há pouco do Carnot, igualmente está no Lourenço e aqui na sede do município também. Praticamente quase todas as luminárias aí já estão precisando de manutenção. Então pedi à Prefeitura Municipal de Calçoene que providencie o trâmite legal para que contrate a empresa para dar manutenção na iluminação pública desse município. E a mesma coisa anexar junto, como é para o secretário de Infraestrutura, a questão do lixo do Carnot, que possa ser feita a limpeza das ruas do Carnot, porque eu saí lá do Carnot hoje, a foto está no meu celular, segundo o relato da comunidade, já vai fazer 20 dias que não é retirado a coleta do lixo público lá do distrito do Carnot. Então que o secretário da RAM possa providenciar isso, porque as lixeiras lá estão cheias de lixo em toda a via do distrito do Carnot. E parabenizar o vereador que pediu aí sobre a questão do contrato da obra dessa Casa de Leis. Tomara que respondam, porque desde quando iniciou essa obra ano passado, eu tenho ofício, eu tenho requerimento, já mandei até para o Ministério Público, já solicitei da nova gestão dessa casa também, que pressione a solicitação daquela lá do Executivo, e até o momento, zero respostas. Porque a gente aqui, os vereadores que estavam na legislação passada, aqui nesse plenário foi reunido e foi se aprovado um projeto entre os vereadores que seria executado sobre reforma dessa casa, e na época o Executivo não chegou a fazer o processo licitatório. Como a obra se trata de praticamente um valor de quase 1 milhão, o correto seria um processo licitatório. E para nossa surpresa, iniciou-se uma reforma nessa casa, que até mesmo a empresa que iniciou o serviço aqui, após um vídeo meu e do vereador Socorro denunciando, a empresa sumiu por mais de um mês, porque ela estava com a ata vencida, iniciando uma obra dentro dessa Casa de Leis. Logo depois, uma outra empresa
pelo menos é o que consta lá no Diário Oficial do município, outra ata, num valor de quase 1 milhão, para fazer uma obra através de ata. E aí, para nossa surpresa, a empresa, os funcionários que estavam aqui no dia, que eu tive aqui em cima e bati uma foto da ordem de serviço, a empresa que está na ata é uma, e a que estava aqui dentro do dia da Casa de Leis era a mesma que tinha corrido daqui na denúncia que a gente fez, que eles estavam de ata vencida. Os funcionários eram os mesmos. Então a empresa que está lá no diário é uma, mas a que estava dentro dessa Casa de Leis era outra. E a gente vem cobrando explicação, porque a gente sabe o que estava no projeto, que era para ser executado aqui. A plenária já está diferente do que seria. Nossos móveis planejados não estão aqui. O diferencial do fundo aqui na Casa de Leis não está aqui. Mas a gente tem esse projeto salvo no celular. E a gente espera que o Executivo responda, que é para a gente providenciar e tomar providência. Porque a gente sabe o valor que seria a obra, a gente tem o projeto que seria a obra, mas a gente não tem visto ser executado dentro dessa Casa de Leis o que estava no projeto. Então eu digo a nós, nobres vereadores que estamos nessa legislatura, que o principal lugar que tem que começar a fiscalização é dentro da casa. E a obra de milhões aqui não se concluiu, não se sabe quem é a empresa realmente que está executando, não se sabe o que já foi pago, e o projeto, eu garanto a vocês que o que tem, que foi votado pelos 9 vereadores da legislatura passada, não é o que está sendo executado hoje em dia. Então a gente espera muito que possa vir essa resposta, porque isso é uma luta que começou mais ou menos em junho do ano passado, e até hoje, 0 respostas. E novamente falar aqui no plenário, que no dia até peço desculpa ao presidente, que eu quis rebater quando o vereador estava falando ali no microfone, eu errei naquele momento, mas pedi aqui ao presidente que, por favor, vou repetir o que eu já tinha falado na mesa naquele dia e novamente aqui hoje, para ficar salvo em ata, que toda publicação que tiver nessa casa possa nos informar pelo WhatsApp, que foi o que eu falei naquele dia na mesa, mas o vereador depois pegou a tribuna para falar outra coisa. E eu sou ciente do que eu falo e graças a Deus fica salvo nas transmissões. Então que a gente possa manter essa comunicação por WhatsApp, porque muitas vezes o vereador não está aqui. Como houve todo aquele transtorno, que para tudo que se é feito nessa casa, se coloca no grupo particular que consta o novo vereador, o jurídico e secretário dessa casa. Mas aí quando foi a questão das comissões, dos projetos de leis, aí usaram apenas um mural ali e ficou em silêncio oculto. Aí naquele momento valeu só o mural, mas no momento de uma convocação, de uma reunião, de uma emergência, aí o grupo da Câmara, que é o grupo oficial, é válido. Mas aí na hora das comissões, chamar os outros parlamentares para discutir sobre os projetos de leis, não, vamos só botar no mural e quem tiver que passar por lá, passe e veja. Quem não passar, vamos ficar aqui em segredo e acabou-se. Então, é pedir isso, até solicitar novamente, como eu já tinha pedido no grupo antes, solicitar novamente, que possam enviar lá todos os planos de comissões. Eu não sei, o vereador Carlene, se já descobriu qual é a dele, porque eu, até o momento, ainda não sei qual é as minhas. Então, fazer esse pedido, que a gente possa usar, é um grupo oficial, tem 9 parlamentares, o jurídico e secretário dessa casa, é um grupo privado, entendeu? Então, sobre meus pedidos, meus requerimentos, peço a aprovação de todos os vereadores, que a folha analítica de janeiro já vai ser o primeiro ponto para a gente estudar sobre o município de Calçoene. Porque ano passado, eu acho que todo mundo é ciente, já foi falado em outras sessões, o próprio Tribunal de Contas esteve aqui recentemente e já falou sobre a alimentação do portal da transparência do município. Desde maio do ano passado, ninguém acessa a informação desse município. A gente não sabe quem está recebendo, a gente não sabe quem está fazendo diário, a gente não sabe que fornecedor está recebendo, porque onde a gente colhe essas informações é no portal da transparência. Porque documento que se manda dessa casa pedindo explicação não vem. Portal da
não está sendo alimentado. Então, a gente espera que essa folha analítica de janeiro seja enviada, para a gente ter ciência que tem de funcionário no município, até mesmo porque eu queria até que o vereador Joab estivesse aqui, porque ele foi o parlamentar que mais defendeu o salário do funcionário no fim do mês. O pai de família tem que receber. Tentando desvirtuar a fala de 3 vereadores que estavam apenas falando sobre que fizesse os procedimentos legais. Nenhum vereador naquele momento citou que era contra contrato do município. Só se falou que seguissem os ritos legais, que se pedisse responsabilidade nas contratações, para não acontecer o que está acontecendo. Eu queria que o vereador estivesse aqui, que era para ele justamente falar o que ele sente agora, nesse momento, que os pais de família estão 52 dias hoje sem receber. E o pior de tudo não é nem só sem receber, é sem saber que dia vai receber. Porque o funcionário até então não tem uma nota de explicação, não tem uma reunião com o funcionário. O funcionário só está aí agora esperando a boa vontade de que dia vão pagar. 52 dias hoje sem os provimentos. Aí era aquela hora do vereador falar do leite da criança, do açúcar. Era para ele pensar, quando os vereadores estavam apenas pedindo que siga-se o rito legal, que é para que não aconteça isso. A mesma coisa como 2 hoje, que são vereadores, mas antes eram funcionários da Prefeitura Municipal de Calçoene, quando abre a boca em dizer, porque aprovaram na gestão passada 700 contratos. Foi aprovado. E o prefeito, quando encaminha para cá projeto de lei, ele vai colocar a quantidade lá no projeto de lei. E quando a gente aprova aqui, a responsabilidade de quem vai contratar é do executivo. E se tinha os 700 funcionários, não atrasava o salário. E agora está com 500 no projeto de lei, 52 dias funcionários sem receber. Fora que em dezembro já teve atraso, em novembro já teve atraso. Mas quem antes fazia parte da gestão, se servia da gestão, o discurso é continuar olhando a uma gestão que infelizmente se encerrou 13 de março de 2024. Há poucos dias vai fazer 1 ano. Mas o vereador ainda pega o microfone, porque na gestão passada. Vamos ver até quando vai virar essa desculpa de gestão passada. Vamos ver quando alguém vai assumir e dizer, temos que corrigir que estamos errando. A mesma coisa eu falo dessa responsabilidade da lei. Uma lei sai votada dessa casa sem ter seguido os trâmites legais, como foi o que a gente questionou, que apenas seguisse os trâmites legais, foi aprovada, e aí na hora da publicação o texto está todo ao contrário. Tem função nova anexada, tem função retirada. E eu não vi um parecer, uma notificação, um aviso, uma reunião com essa Casa de Leis para explicar o que estava acontecendo ali. Mas vamos ver se terá resposta sobre isso, né? Porque senão vão ter que novamente dizer que a gestão passada é a desculpa. 1 ano de gestão vai fazer, mas vamos ficar falando em gestão passada. É igual os funcionários que não receberam. A culpa ainda é dos vereadores? A desculpa ainda é que é os vereadores? O vereador não paga salário. O único vereador que paga salário, que dá o botãozinho de start, é o presidente da Câmara, mas é os funcionários da Casa de Lei. Não é nenhum funcionário do Executivo. E aí, a carga, a culpa, ainda é dos vereadores, ainda é da gestão passada, ou vamos assumir o erro que precisa se corrigir o que está errado para o município continuar andando? Porque 52 dias os pais de família sem receber. Eu tenho certeza que pelo menos eu trabalho porque eu necessito receber. Eu acho que ninguém vai trabalhar porque gosta de trabalhar. A pessoa quer receber, está ali porque depende do seu emprego,
depende daquele provento para poder manter sua família. E a gente espera que isso se regularize. Porque o mês de janeiro, que ainda não estavam todas as contratações, já está desse jeito. E se contratar todo mundo na hora que contratar? Vamos ficar como novembro, dezembro, esperando a hora de pagamento? E o pior de tudo, não se dá uma explicação para os funcionários. E dizer aos nossos nobres que, após chegar essa folha analítica, a gente possa todos sentar e acompanhar de perto. A mesma coisa, os contratos que a gente está pedindo do município, é porque nós somos cientes que esses contratos, o último edital de licitação foi em 2023. Em 2024, automaticamente prorrogaram. Quando você prorroga um contrato, é porque você está naquele tempo hábil permitido pela Justiça para que você faça o processo licitatório. E para minha surpresa, eu só estou vendo novamente darem aí o prazo de mais um ano para os contratos que não tem mais valor, não tem mais validade. Você só pode prorrogar uma vez por mais um ano. E não se faz mais licitação nesse município. Só se amplia. Já deu meu tempo. Obrigado a todos e boa noite. Vereadora Gleuciane Sarmento, para fazer uso dos seus 15 minutos. Boa noite. Bom, primeiramente, em nome do vereador Hugo, saúdo todos os vereadores. E em nome do senhor Nazareno, saúdo todos os municípios de Calçoene. Também quero externar a minha solidariedade a todos os moradores que foram atingidos pelas inundações das fortes chuvas nessa madrugada. E gostaria que a Secretaria de Assistência Social atenda na íntegra todos os munícipes que foram atingidos, distribuindo água mineral e cesta de alimentos. Estou recebendo relatos que a Secretaria não está atendendo todas as famílias que foram atingidas e que atendem umas casas, pulam outras e assim sucessivamente. Então, eu solicito à Secretaria de Mobilização Social que faça esse atendimento na íntegra, porque a maioria das residências dentro de Calçoene boa parte das residências de Calçoene foram atingidas. Não sei se há carro-pipa no município, mas caso tenha, que dê o suporte necessário também com água potável, pois a situação da nossa cidade está crítica e precisamos nos preparar, pois estamos no período chuvoso e essa situação poderá se agravar ainda mais. Então precisamos nos organizar e já estarmos preparados para o grande volume de água que ainda está por vir. Comunique à Defesa Civil, pois iremos precisar de todo o suporte possível. Avalie a situação e, se for o caso, entre com o decreto de calamidade pública, pois os poços de quase toda a cidade estão inapropriados para consumo. E não falo somente da sede do município, mas também de todas as localidades próximas. Também queria enfatizar em relação aos salários atrasados dos servidores. Primeiro colocaram a culpa dizendo que os salários estavam atrasados por conta da lei que ainda não estava aprovada. A lei foi aprovada e depois de uma semana que foram publicar. Aí depois eu vi relatos que o pagamento está atrasado porque os vereadores votaram contra. Lembrando que a lei foi votada pela maioria da Câmara. Então não é culpa dos vereadores que votaram contra. E se nós votamos contra, é porque alguma coisa errada estava. Jamais nós seremos contra os nossos munícipes. E já na oportunidade, gostaria de fazer uma pergunta para a população calçoenense. O que vocês esperam de nós, vereadores? Esperam vereadores que lutam pelos direitos de todos, que trabalhem com coragem, compromisso e justiça, ou vereadores que trabalham apenas para um pequeno grupo? Como a única mulher no Legislativo de Calçoene, não estou aqui apenas por mim, mas por todas as mulheres calçoenenses.
mulheres guerreiras, que não baixam a cabeça. Desculpa, pessoal. Tem um pequeno amigo ali lá fora. Não mata. Não mata. Não mata. Desculpa, pequeno imprevisto. Vou retomar meu discurso, gente. Continue. Acontece. Bom, voltando. E já na oportunidade, gostaria. Já na oportunidade, gostaria de fazer uma pergunta para toda a população calçoenense. O que vocês esperam de nós, vereadores? Esperam vereadores que lutam pelo direito de todos, que trabalham com coragem, compromisso e justiça, ou vereadores que trabalham apenas para um pequeno grupo? Como única mulher no Legislativo de Calçoene, não estou aqui apenas por mim, mas por todas as mulheres calçoenenses. Mulheres guerreiras, que não baixam a cabeça e que não se acovardam, e que lutam diariamente por respeito e oportunidades. Minha missão é representar cada uma de vocês e toda a nossa população, garantindo que nossas vozes sejam ouvidas e que a política seja um espaço para todos. E seguirei firme, com garra e determinação, porque a mudança se constrói com coragem e união. E, no mais, é só. Obrigada. Passo a palavra para o vereador Carleno Sarmento para fazer uso dos seus 15 minutos. Boa noite a todos. Na pessoa do vereador Barata, cumprimento a mesa diretora. Na pessoa do vereador Márcio da Loja, cumprimento os nobres colegas. E na pessoa do meu amigo Sandro, cumprimento os demais presentes e a todos que nos acompanham pela página da Câmara Municipal. Para iniciar no início da minha fala, venho aqui confirmar, concordar com tudo que foi exposto pelo vereador Wesley e pela vereadora Cleuda Pesca em relação ao contexto em que foi aprovada a lei dos contratos. E como eles já colocaram de forma bem coerente o que a gente pensa, eu vou passar para as pautas do dia. No caso, a primeira é o projeto de lei número 001/2025, que dispõe sobre a criação de regras para o tratamento de saúde fora do domicílio, de autoria do vereador Cupuiú, assim como o projeto de lei 002, também de autoria do vereador Cupuiú, que dispõe sobre a criação da Casa de Apoio na capital. Os projetos de lei têm o meu aval, concordo, trarão benefícios para a população, sem dúvida. Concordo e coloco aqui alguns questionamentos apenas. Em relação ao momento, será que o momento é oportuno para a aprovação do projeto, dado tudo que foi exposto aqui e a realidade em que se encontra, principalmente a Secretaria de Saúde?
52 dias de atraso de salário, como colocou aqui o vereador Wesley, certo? A outra pergunta seria: será que a Secretaria de Saúde dispõe de recursos para custear essas despesas advindas da aprovação desse projeto? Então, como o projeto é de autoria do vereador Pucuiú, e ele, a partir do momento que é aprovado, ele vai para a sanção do prefeito, então o prefeito, né, dadas as condições financeiras da Secretaria de Saúde, vai ter a prerrogativa de sancionar ou vetar. Então, se tiver recurso, provavelmente ele vai sancionar. Se não houver, acredito que ele vetará. Então, a gente vota pela aprovação dos projetos e aí vamos ter a resposta para esse questionamento a partir do momento da publicação, da sanção e publicação ou não da referida lei. E já de antemão parabenizo o vereador pela proposição. Vereador, você consegue falar? Vontade. Vereador, primeiramente ele vai para a leitura, o projeto, desce para as comissões e numa outra reunião ele vai vir para a aprovação. Você pode também olhar bem, se precisar mudar alguns itens, está à disposição o projeto. Obrigado. Obrigado, vereador, pela contribuição. Em relação ao requerimento da vereadora Cláudia Pesca, que solicita à Secretaria de Administração informações a respeito do aluguel de imóveis, só que aqui ela especifica, né? A Secretaria de Administração e Planejamento, que é um pouco parecido com o requerimento que eu proponho aqui, só que no caso o meu, ele é direcionado ao Executivo. No caso, eu busco informações a respeito de todos os imóveis alugados a particulares pela administração que aí está, seja ele em qualquer secretaria que for, tanto saúde, educação, infraestrutura. O motivo, justificando, é a transparência devida a todos os convênios, os contratos, os atos administrativos do Executivo com particulares. Em relação ao requerimento do vereador Hugo, tem meu total apoio, porque também preza pela transparência, né, em relação à reforma e ampliação do prédio em que estamos hoje. Assim como o outro requerimento de autoria do vereador Hugo, que é a providência de veículo de pequeno porte para o Conselho Tutelar. Estivemos em visita, junto com a vereadora Cláudia Pesca e o vereador Hugo, ao Conselho Tutelar, e realmente o principal gargalo que nos foi colocado foi a questão do transporte, porque é uma ferramenta fundamental para que os conselheiros possam exercer o seu trabalho, porque não tem como, as ocorrências elas não têm hora nem lugar para acontecer. Então, a partir do momento em que acontece uma denúncia, uma situação de uma criança em vulnerabilidade ou sendo violentada, o conselho é acionado e ele tem que se deslocar até o local em que está ocorrendo o fato. E se não tiver um transporte, fica praticamente impossível do conselheiro, né, sair da sua residência e chegar até a ocorrência. Então, tem
meu total apoio ao requerimento do vereador Hugo. Em relação aos requerimentos do vereador Wesley, da mesma forma, que também preza pela transparência. Folha analítica referente ao mês de janeiro, precisamos saber o que foi pago, quem foi pago, isso é muito importante para a administração pública. Cópia dos contratos de aluguéis de veículos firmados pelo município, assim como o contrato de combustível, contrato e a ata dos processos que regem os eventos. Também questão de transparência. Então, todos os requerimentos, certo, que aqui foram postos hoje, na sua natureza principal, estão pedindo transparência, que foi um dos aspectos mais mencionados pelo prefeito em seu discurso na primeira sessão, na sessão solene que tivemos na sessão anterior. Então, transparência é algo que vamos cobrar bastante, como tivemos aqui a visita do TCE, por meio da pessoa da conselheira Elizabeth Cavalcante, sobre a implementação do CIAFIC, que vai fazer a ligação entre os sistemas do Executivo com o Legislativo, e isso nos trará uma transparência maior para acompanharmos toda a movimentação financeira, todos os gastos, tanto do Legislativo quanto do Executivo. E em relação transparência essa que não está vendo, mas ela nos deu uma boa notícia que a partir de março será praticamente obrigatório esses dados serem postos nos sistemas, e aí a gente vai poder acompanhar, ter um poder maior de controle e poder fiscalizar todos os gastos do município e da Câmara de Vereadores. Sem mais nada a tratar, dou por encerrado a minha fala. Muito obrigado. Chamo o vereador Carlos Batista para fazer uso dos seus 15 minutos. Pela ordem, né, o vereador Márcio da Loja. O vereador Márcio da Loja decidiu não falar. Boa noite a todos. Quero cumprimentar nesta noite a cada servidor desta Casa de Leis, a cada vereador, em nome do vereador Hugo Barata, em nome do vereador Nilo Motos, a cada ouvinte da live da Câmara Municipal de Calçoene. Muito obrigado, vereador Carlino, pela colaboração de Vossa Excelência, vereador Nilo Motos, no nosso projeto de lei. Projeto de lei que trata primeiro, vereador Carlino, é o projeto 001, que é o TFD municipal. A gente sabe que muitos moradores aqui no município de Calçoene, muitas das vezes, ele não tem condição financeira de pagar R$180 numa passagem do transporte alternativo até o município de Macapá. E a gente sabe que, mesmo que sendo pouco esse valor, ele vai ser de suma importância. E desde já eu conto, vereador Nilo Motos, vereador Adleu, com o apoio de Vossas Excelências, para que nós possamos ir até o prefeito, para que ele possa sancionar esse projeto depois de aprovado. A casa de apoio do município de Macapá também é muito importante. Imagine você, um morador do município aqui do município de Calçoene, não tem condições
de pagar a passagem, alvará, a estadia naquele município. E muitas das vezes, para se fazer um tratamento da pesca, o morador ele tem que ficar no mais de uma semana naquela capital. A gente sabe que tem moradores aqui que não têm condições financeiras para fazer mundiais, e a prefeitura tem um gasto mensal muito grande, tendo que deslocar uma caminhonete, um carro para levar muitas das vezes, que o vereador Tião Zuludinho, um único paciente para fazer o tratamento em Macapá. Então, desde já, eu conto com o apoio de vossas excelências nesse nosso projeto. Dizer também que concordo com o requerimento verbal do vereador Wes Alex. Mesmo muitas das vezes nós temos ideias divergentes, mas o parlamento é isso aqui. Em relação às luminárias, tem muitas ruas hoje que elas já estão às escuras aqui no município de Calçoene, e a gente não pode regredir. Prefeito, que ele possa fazer um novo contrato, se já expirou, se já acabou o contrato de serviço, de prestação de serviço de iluminação pública, que ele possa renovar, vereador Nilo Moto. Mas também eu quero agradecer aqui, em nome do município de Calçoene, ao superintendente do DENIT, Marcelo Vieira Linhares, por ter doado esse material de suma importância ao município de Calçoene, que é essa fresa que fica ao longo da BR-156 no município do Calçoene. Foi um pedido meu, do vereador Nildo, para que ele pudesse doar esse material. Haja visto que esse material é um material caro, e ele doou o município do Calçoene para que nós pudéssemos fazer, vereador Barata, os serviços de revitalização de algumas ruas que se encontram, ora, não asfaltadas, e ora que tem umas que já estão em estado críticos. E aí ele usou do seu bom senso para doar esse material ao município de Calçoene. Queria também aqui nessa noite dizer a vossas excelências que o parlamento é isso aqui. Eu sempre falo, meu, que são 9 vereadores, mas sempre com ideias divergentes, o Barata. E que a gente, Deus, possa sempre buscar melhorias para o município. As ideias são divergentes, mas é o único propósito. Então, quero parabenizar cada um vereador que tem usado no seu mandato para buscar melhorias ao povo calçoenense. Quero externar o meu apoio também e a minha solidariedade às pessoas que foram atingidas com as fortes chuvas que vem acontecendo, não só aqui no município de Calçoene. Estava com o vereador Nildo lá em minha residência hoje, liguei ao professor Jefferson, que foi meu professor na faculdade. Ele é diretor do Instituto de Meteorologia lá no IEPA, e ele disse que as fortes chuvas não vão ocorrer só hoje no município de Calçoene, que as fortes chuvas vão ser, pelo mínimo, mais 3 dias, não só aqui no município de Calçoene, mas também nas cabeceiras do Rio Falsinho, que pode, consequentemente, acontecer pequenos alagamentos. E a gente sabe que aqui em Calçoene, além da chuva, nós temos essa semana as fortes marés são de repiqueis do lançante. Então, quero pedir ao prefeito e ao secretário de infraestrutura que possa deixar uma equipe pela noite de sobreaviso, porque as fortes chuvas, vereador Nildo, e consequentemente a alta da maré, as pessoas que estão na parte mais baixa do Calçoene, pode vir a acontecer sem pequeno incidente e alagamentos. Quero também agradecer aqui hoje a minha gratidão à deputada Silvia Yampi por ter me respondido através do ofício do seu gabinete 023/2025, onde ela destina ao Orçamento Geral da União 2 emendas para o município de Calçoene, pedido do vereador Cucuiú, que é a emenda 44770004, que é uma ambulância no valor de 320 mil reais, que vai ajudar muito o município de Calçoene, e a emenda 44003, que é para a questão de investimento. Nós temos o BS, o vereador Agleu, mas a senhora bem sabe nas suas visitas, vereador Carlino,
que os materiais que lá exigem nessas UBS são no mínimo de 20 anos atrás. Então nós temos UBS, mas com a estrutura de móveis toda deteriorada, toda sucateada. Então a gente tem que pensar em preparar um calçoeiro melhor. Nós temos UBS, temos bons profissionais, mas muitas das vezes, Guido Mondo, esses profissionais, eles trabalham, e não é de agora, em condições insalubres, até pela questão do espaço e pela falta de material. No mais, eu não vou dialogar. Eu quero agradecer a cada um de vocês aos meus projetos e requerimentos, e desde mais eu agradeço. Chamo o vereador Nildo Motos para fazer os seus 15 minutos. Primeiramente, boa noite a todos. No nome do presidente Tião Zulildo, quero saudar todos os vereadores e saudar sempre o nosso amigo Nazareno, que sempre marcou presença. Nós somos 10 vereadores, quem nunca faltou foi o vereador Nazareno na nossa sessão. Um abraço. Quero também saudar todo o pessoal que estão assistindo a gente do Facebook, no distrito de Lourenço, distrito de Carnô, Calafate, Caciporé, Goiabal, Mutum e Pneu. Eu estava escutando os discursos e a gente sempre fala que o parlamento, ele é isso. Todos discutindo, mas no final nós chegamos ao consenso que quem ganha com todas essas discussões, presidente, é o munícipe. Porque eles que colocam a gente à disposição do município, é eles que votam, é eles que dizem o caminho que essa Câmara tem que seguir, que é o bem-estar de cada um, que é o nosso município. Eu queria pedir um requerimento verbal, e aonde queria pedir ao secretário Darlan que olhasse o nosso pórtico, que as luminárias do nosso pórtico estão todas queimadas, e a gente precisa que faça a manutenção, presidente, e também que é o nosso cartão postal do nosso município. Ele todo iluminado é uma coisa maravilhosa, é uma coisa boa, é a entrada da nossa cidade. Eu queria pedir esse requerimento verbal e pedir aos nobres colegas que votassem ainda nessa sessão para a gente encaminhar ao secretário que o mais rápido possível conseguisse resolver essa situação. Eu ia fazer o mesmo pedido, mas o vereador Wesley já antecipou. Obrigado, vereador, por pedir também a iluminação do pórtico até o hangar. Tem muitas que estão queimadas, muitas que já saíram a luminária, e também dentro da cidade estão muito queimadas e muitos já viraram a sua base. Não parafusaram direito, ou eu não sei, forrou, elas viraram, então quase todas danificadas. Então é uma importância que cada vereador faça a sua parte. O vereador Wesley pediu, o vereador Nildo está reforçando que isso daí é a melhoria de quem? Do povo, do nosso município. Então, pedir também, presidente, que tu corrija também a iluminação do Carnô, que também tem algumas lâmpadas danificadas. Lourenço também tem algumas lâmpadas danificadas, porque faz parte também do distrito da nossa sede. Então, não me alongando muito, quero parabenizar o meu amigo Carlos pelo excelentíssimo projeto, que isso daí serve para a nossa comunidade, para aquelas pessoas que saem da sua casa e não tem um local em Macapá
para ficar enquanto faça seus exames ou faça a sua cirurgia. Isso é de suma importante. Eu também vou estar com um projeto agora e vou pedir o apoio de todos os nobres colegas em fazer também a casa de apoio ao estudante. Por quê? Porque a gente termina aqui o estudo, o ensino fundamental, ensino médio, né? Ensino médio, às vezes quer ir para Macapá concluir uma faculdade, mas muitas vezes a pessoa não tem um local para morar. Então a gente está fazendo aqui um impacto financeiro, vamos trabalhar com todos os vereadores unidos para a gente tentar junto uma ideia onde conseguimos montar esse projeto, levar o executivo para poder a gente ter isso e ser aprovado, aonde a gente vai ajudar muita gente do nosso município, porque às vezes a gente termina, mas não tem a perspectiva de uma faculdade e fica por aqui. Aí às vezes os nossos jovens vão trabalhar, tirar um açaí, pescar e aí a gente precisa dar dignidade a todos os nossos munícipes. Muito obrigado, não vou me alongar. Boa noite a todos, bom final de semana a todos que estão escutando, a todos os vereadores e a todos os funcionários dessa Casa de Lei. Passa a palavra para o secretário da mesa se pronunciar. Boa noite a todos. Quero cumprimentar todos os nobres pares em nome do meu amigo vereador Carneno. Quero cumprimentar todos que estão assistindo a live da Câmara nessa sexta-feira. Quero começar me solidarizando com as famílias afetadas pelos alagamentos, com as fortes chuvas no município. A gente acordou às 5 da manhã recebendo vídeos de pontos críticos da cidade e eu acabei falando com o presidente, convidando os vereadores para a gente fazer presente nesse local. A gente acabou visitando, acompanhando de perto a real situação de como está sendo desenvolvido o trabalho da prefeitura em relação a isso, a assistência e todo o apoio e o suporte devido, né? Quero parabenizar também a equipe da prefeitura, da assistência social, que esteve presente com a gente. A gente sabe que o município é grande, não conseguiram atender todos, mas eu tenho certeza que eles vão chegar, vão entregar aquela cesta básica para as pessoas que realmente precisam, né? Quero parabenizar também o vereador Pucuiú pelo projeto de lei, que é de suma importância para o município. A gente sabe a dificuldade dessas pessoas irem para Macapá para tratamento, que tenho certeza que a gente vai conseguir dar um suporte necessário para todos os munícipes em relação à saúde. Eu quero parabenizar também o vereador Wesley pelo pedido em relação à iluminação pública do município. A gente está precisando, tanto poste, que é o nosso cartão postal. Foi muito criticada a construção, mas hoje ele é o nosso cartão postal do nosso município, que a gente precisa dessa iluminação. E também reiterar, fazer um pedido à secretária de Assistência Social, Francidalva Abaixo, para que olhe com carinho para o Conselho Tutelar, que eles estão precisando desse veículo para atender todas as necessidades do município. É um pedido que a gente já fez e a gente está reiterando com requerimento agora, entendeu? E também ao secretário de Infraestrutura, Darlan, que ele possa atender a gente. A gente enviou um ofício pedindo o contrato dessa obra da Câmara. A gente está reiterando agora o requerimento. A gente conta, com essa ajuda dele, que encaminha para a gente ter ciência da real situação da obra da Câmara de Vereadores, porque, como foi dito pelo nobre vereador, a gente acompanhou o projeto, só que a gente não está conseguindo enxergar aquilo que estava no projeto, presidente. A gente tem um projeto, mas hoje o que tem entregue a plenária em parte para a gente não está sendo aquilo que a gente realmente precisa. Então a gente vai discutir para a gente ver realmente que a gente precisa melhorar. Em relação à resposta do vereador Wesley sobre o portal da transparência, vereador, a gente reuniu com o Tarley, que é o responsável do portal, ele explicou, vai implantar, nós aderimos ao novo portal da transparência, que é usado
junto com nas outras câmaras. Esse portal é o novo, não é o antigo. Ele é um novo que vai sistematizar, que a gente vai ver que a mesa diretora hoje ela tem o intuito de informatizar a Câmara de Vereadores, para a gente reduzir o número de papéis. Então, a gente começa, o primeiro passo é dando transparência para os munícipes, né, em relação a diárias, em tudo que for dito da Câmara de Vereadores está postado lá e publicado. Entendeu? Também eu tive uma reunião, participando de uma reunião no domingo passado, junto com a cooperativa de taxistas. E eles fizeram um pedido para a gente ver, verificar a lei das placas deles, né, para a gente possa aumentar. Então já peço a ajuda dos novos pais, que a gente possa olhar com carinho. Eles, se não me engano, falaram que eram 20 placas, que eram cedidas pela prefeitura, que a gente possa conseguir dobrar e colocar aqui para essa casa de lei para aprovação. Você permite uma parte? Sim, meu Deus. Inclusive, o vereador Nildo encontrou o projeto numa das mesas jogadas aí, aqui. Sim, Glória. Então, desde já, quero dizer a Vossa Excelência que não sou eu, mas você, mas uma iniciativa sua, do vereador Nildo e dos demais pares, a gente vai se debruçar para a gente aumentar. A lei prevê aqui que são só 20, vamos aumentar para domingo 50, 60. Eu acho que já está na hora de a gente começar a pensar no calceiro para receber o tão sonhado petróleo, as futuras instalações do petróleo, que hoje, infelizmente, vereadora Gleu, a gente não está preparado. Muito obrigado. Ok, obrigado, vereador. No mais, é isso. Obrigado. Devolvo a palavra para o secretário. Chamo o presidente Sebastião Carneiro para fazer uso dos seus 15 minutos. Boa noite a todos. A minha fala eu vou quero agradecer primeiramente a Deus e em nome do Hugo Barata aqui, falar em nome dos outros vereadores e dizer que o vereador Pucuiú está de parabéns pelo seu projeto. Você tem minha aprovação, tá, vereador? Mas o que eu vou falar aqui hoje, gente, é sobre a fala do vereador Weber, que ele citou meu nome aqui com relação a algumas coisas. Vereador, deixa eu falar. Vou falar primeiro sobre o portal. A gente teve uma reunião lá com o pessoal do Tribunal de Contas e eles se reclamaram muito sobre o portal de transparência da Câmara, que disse que não tinha sido alimentado, que o portal não estava correto. A gente contratou, hoje a gente tem uma empresa, né? Esse portal, eu vou repetir aqui de novo o que a gente fala na sessão, mas parece que não prestou atenção no que a gente fala. Eu, como presidente, eu não tenho como dar essas informações, vocês têm que procurar aí a secretaria. Eu já disse para ela, eu vou cobrar de novo dela, parece que eu estou sentindo que não está sendo bem atendido os vereadores, porque está tendo muita reclamação. Só que assim, vocês têm que procurar a secretaria, eu não tenho como dar essas informações para vocês, vocês têm que procurar aí. Então assim, o portal de transparência já está lá, ele está lá. Vocês vão ter acesso, todo vereador vai ter acesso com a despesa e os gastos que serão feitos nessa gestão. Quantos funcionários tem, que foi gasto com dinheiro do subsídio. E quero dizer a você também, vereador, com relação, eu já falei para o prefeito, com relação a essa reclamação que está acontecendo aqui na Câmara de alguns vereadores, entendeu? E principalmente o senhor, que reclama sobre a administração dele. Eu já disse para ele, a hora que você quiser se explicar para a Câmara de Vereadores, para todos os vereadores lá, o espaço está aberto. Só que assim, você fala assim, porque tem um vereador que só fala na gestão passada. Eu quero dizer que eu sou responsável pela Câmara. E eu vou deixar bem claro, eu não vou responder crime aqui por nenhum dos presidentes que passaram. Quem tiver cometido seus crimes, que vai responder por ele. Eu vou trabalhar para segurar o meu CPF, porque o CPF é meu. Igual você mesmo disse para mim, aqui no começo do mandato, aqui você disse, coitado presidente, o CPF é o seu. Eu vou fazer a minha parte. Aquele que tiver errado e outro que vier depois de mim, ele vai fazer a mesma coisa com o meu mandato. É o que eu vou fazer também com os que passaram por aqui. Quem errou, paga por seus crimes. Aqui é o seguinte, o parlamento é isso. A gente aqui, lá fora a gente é amigo, aqui a gente tem que levar as coisas sérias. Eu garanto a vocês que eu não vou cometer crime nesse mandato meu aqui.
Quero dizer a vocês também que essa situação da luminária com relação à infraestrutura, até porque a infraestrutura ela não está tendo mão de obra o suficiente, os funcionários estão muito pouco, e eu já reclamei para o prefeito que eles têm que aumentar, só que a gente reclama em reunião, eu nunca reclamei aqui em Boca de Ferro, aqui, mas é o seguinte, a gente vem reclamando. E minhas palavras são essas daqui, e uma boa noite a todos. Presidente, só questão de ordem aqui, só para uma informação para quebrar o protocolo. Sim, falar para pode Vossa Excelência que tomei informação agora há pouco, o lixo lá do Carnum já foi retirado e a Secretaria Municipal de Educação já pagou os servidores, a educação pagou os servidores que estavam no mês de janeiro em casa. Eu fui informado hoje mais cedo, mas eu não quis falar sobre ele. Deixei com o prefeito, ele que se resolve. Obrigado. Prolongamento do expediente, duração máxima de 30 minutos, da ordem do dia, discutir, encaminhar e votar. Discussão e votação do projeto. Quem concorda votar em bloco? Você quer votar em bloco o requerimento? Bota todos em bloco. Estão todos de acordo? Vereador? Quem concorda, fique sentado. Aprovado. Passa a palavra ao secretário. Explicação pessoal, 5 minutos para cada vereador inscrito. O Wesley Alex junto para fazer uso dos seus 5 minutos. Aproveitar aqui a minha fala e repetir. Ainda bem que a live fica gravada, porque eu creio que eu falei bem claro sobre o portal da transparência do Executivo. Mas eu acabo de ouvir dos nossos parlamentares aqui, como você falei do Legislativo, não está entendendo? Eu falei bem claro que o portal da transparência do Executivo, desde maio do ano passado, não está sendo alimentado. Sobre o Legislativo, presidente, eu sei que humanamente o senhor trabalhando bem com a equipe, antes de março ele não vai estar 100% no ar. Porque demanda tempo, demanda alimentar as informações, demanda o Darley, que é o profissional que já está aí passando aqui há séculos, fazendo essa alimentação lá. Isso é normal. Eu falei do Executivo bem claro, porque eu sei bem que aqui no Legislativo leva um prazo para se colocar no local para funcionar. A mesma coisa, eu não sei os outros parlamentares, mas eu, quando o senhor citou o nome da funcionária Hélida, eu quero aqui deixar a minha fala, que tudo que eu tenho solicitado à funcionária Hélida, ela sempre tem me atendido. Não sei se está ocorrendo algo com algum outro funcionário, outro parlamentar, mas sobre a minha parte eu quero até agradecer, porque sempre ela tem atendido as nossas solicitações, que geralmente é fazer documento. E, presidente, quando eu citei o nome que um vereador falou na gestão, não foi o senhor que se pronunciou naquele dia falando de gestão. Foi outro vereador, ele é ciente do que falou de gestão. Outros 2 vereadores falaram de gestão. E, novamente, repetir a questão lá
da transparência do Executivo, como também, vereador Pucuyu. O internauta acaba de me enviar essa foto aqui, olha, lá da principal do Carnot, a lixeira cheia de lixo. A mesma lixeira que eu tirei foto antes de eu sair do Carnot, ela permanece cheia. Então quem lhe passou a informação, eu acho que era a pessoa verificar melhor de passar uma informação dessa. A mesma coisa, que bom que a educação recebeu e que as outras secretarias também paguem, porque a gente está questionando aqui o salário de todos os funcionários que trabalham no Executivo, porque é de suma importância quem trabalha receber. Então, o que eu tenho para falar é isso. Meu obrigado, parabenizar os internautas aí que estão seguindo na live e mandar um abraço saudoso ao meu povo do Lourenço, ao pessoal do Carnot, a todo o município de Calçoene. Meu obrigado, vamos se prevenir, pessoal, as chuvas estão fortes, ramal do Lourenço encontra-se isolado por causa de tanta chuva que caiu, ninguém conseguiu passar, o pessoal está ilhado aqui na entrada de Calçoene, porque foram até o ramal e retornaram de tanta chuva. Então é se cuidar, porque a gente sabe que em 4 em 4 anos é corretamente essa chuva cair. Sempre em 4 em 4 anos acontece isso, até mesmo fica aqui uma discussão a todos nós parlamentares, que sentem com o prefeito do município, para que a gente possa pedir, estruturar, que seja feita uma secretaria da Defesa Civil para esse município, porque nós estamos num município que aqui, meu amigo, chuva é sagrado. Então, a Defesa Civil sendo criada uma secretaria aqui, eu creio que ela vai conseguir andar com as próprias pernas, porque é um recurso que vem federal. Quando acontecer uma catástrofe como essa, vai ter a cesta básica, vai ter o colchão, vai ter tudo aí para atender a população. Então, fica aqui minha fala e que a gente possa botar isso em pauta mais para frente, que possa ser criada uma Secretaria de Defesa Civil nesse município. Obrigado e boa noite a todos. Chamo a vereadora Cleice Pensamento fazer uso dos seus 5 minutos. Permissão de falar da mesa, senhor presidente. Obrigado. Bom, primeiramente, desculpa, vereador Pucuyu, esqueci de parabenizá-lo. A loucura me desconcertou ali. Mas, parabenizar a você pelo novo projeto, que irá sim beneficiar muitos munícipes aqui do município de Calçoene, que muitas não têm acesso, não têm condições de custear suas despesas indo para Macapá para realizar tratamento de saúde e também em relação à casa de apoio. Isso é muito importante. Bom, e mais uma vez, também reforçar a Secretaria primeiramente parabenizar a Secretaria também de Assistência Social e também a Secretaria de Infraestrutura, foram incansáveis também hoje para minimizar os impactos que a chuva causou dentro do município hoje. Mas também quero reforçar mais uma vez que o município, que o Poder Executivo tome algumas medidas logo, principalmente em relação a novas inundações que podem acontecer dentro do município, então que acione a Defesa Civil com antecedência, para que todos os municípios de Calçoene sejam atendidos com água mineral, principalmente água mineral, porque os poços da cidade, a maioria foram para o fundo. Então, mais uma vez, solicitar que o Executivo tome todas as medidas necessárias, porque as chuvas ainda não terminaram. E também, senhor presidente, só relatar uma situação que aconteceu essa semana, porque eu até entrei em contato com você, que eu fui pedir o parecer, cópia do parecer da CCJ, e aí eu fui comunicada que o parecer só poderia ter acesso ao parecer mediante, ou qualquer outro documento da Câmara, mediante ofício. E aí eu entrei em contato com Vossa Excelência, e você me falou que eu poderia ter acesso a qualquer documento. Eu achei estranho porque é um documento público. E aí eu não entendi o porquê que eu teria que formalizar via ofício para ter acesso. E eu também faço parte da CCJ, sou secretária. Então eu tenho um acesso teoricamente livre, assim como os demais parlamentares, porque é um documento público. E no mais, quero encerrar a minha fala e desejar uma boa noite a todos. Obrigada.
Passo a palavra para o vereador Carlinhos Sarmento para fazer os seus 5 minutos. Permissão para falar da mesa. Obrigado. Bom, quero aqui prestar minha solidariedade a todas as pessoas afetadas pelas fortes chuvas que ocorreram esta madrugada e durante o dia. A gente sabe que Calçoene chove bastante e quando dá essa coincidência a qual o vereador Cucuyu se referiu, da questão da tábua de maré, às vezes tem questão da força de lua, e quando isso se junta a gente sabe que essas situações ocorrem. Além disso, tem a questão de que eu acompanhei, recebi vídeos, recebi mensagens, andei pela cidade verificando e percebi que a ajuda, a assistência, ela chegou. Claro que houveram relatos de que em alguns pontos não chegou a assistência, mas eu acredito que amanhã, durante o dia, essas pessoas devam ser assistidas. E aí tem outra situação que as ruas, muitas receberam obras de pavimentação, né? E esse está sendo... Vereador Carlinhos, peço um minutinho seu aqui. Presidente, eu peço licença para me retirar, que aconteceu um probleminha pessoal, que é urgente, eu preciso me retirar dessa sessão. Permissão concedida. Obrigado. Dando continuidade, algumas ruas receberam o serviço de pavimentação, e aí esse está sendo o primeiro período de chuvas, e aí é um bom momento para se observar, né, pontos novos de alagamento, para que daqui para frente a gente trabalhe juntamente com o executivo para sanar essas deficiências de drenagem. Fica claro para nós que isso não é um problema de hoje, não vou ser responsável de dizer que a culpa é do atual prefeito. Quem mora aqui sabe que isso sempre ocorre, e fica claro para nós que esse é um dos grandes problemas que o município enfrenta. E a partir de agora é dever nosso trabalhar em conjunto, junto com o prefeito, para, se não de forma imediata, mas de forma gradativa, a gente sanar todas essas demandas de drenagem, para que pessoas não sejam, cada ano, menos pessoas sejam atingidas com essa condição de ter suas casas, seus negócios invadidos pela água. No mais, queria agradecer a presença de todos, da plateia, e desejar uma boa noite e um bom final de semana a todos. Obrigado. Obrigado, vereador. Agora nós chamamos o vereador Carlos para a sua explicação pessoal. Boa noite a todos novamente. Eu queria aqui, no meu discurso, vereador, agradecer a Vossa Excelência e esse internauta que mandou. Diz a Bíblia que a mentira é o pai do diabo, né? Ela é filha do diabo. Eu só falei que estava limpo porque no pedido secreto o senhor Eurinho mandou uma mensagem, o Uroca, dizendo que tinha havido 2 caçambas. Mas, como todo mundo sabe, é mentiroso e passou uma mentira. Então, Uroca, da próxima vez, cria vergonha na tua cara e vai limpar, porque não era para te estar escutando isso. E nem eu passar vergonha de mentiroso aqui, dizendo que Carlos estava limpo. Vai fazer o teu serviço, mentiroso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mentiroso daqui, você é doido, o pai da mentira. Vou usar a tribuna, minha explicação pessoal, eu não vou usar. Vou passar ao presidente. Tá, vou usar aqui meus 5 minutos aqui, gente. Deixa eu falar. Muitos se falaram em
a iluminação pública, falaram sobre a coleta de lixo, mas esqueceram de falar especialmente sobre a nossa comunidade do Distrito de Lourenço. A gente teve uma reunião com o secretário do CETRAG, Marcão, e ele se comprometeu em mandar a equipe do governo para dar o suporte para aquela comunidade que é onde a gente reside, que é o ramal do Lourenço. E o que está acontecendo? Que o vereador Alex falou que o pessoal não passar para lá com tanta chuva por um modo ruim, porque ele disse que mandaria na quinta-feira. Hoje é sexta, nunca compareceu ninguém para dar um suporte para a nossa comunidade. Inclusive, quem está dando esse suporte lá é a prefeitura, que hoje a gente reuniu com o pessoal da infraestrutura e mandaram uma equipe para puxar os caminhões para o patrão no ramal. Então, assim, eu quero deixar aqui a minha indignação aqui, porque faz igual alguns vereadores que reclamam do secretário do prefeito. E eu vou reclamar do secretário do governo, porque nem todo o governo sabe quem são responsáveis, é eles que têm que fazer esse papel. E muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Então, por encerrar a sessão.